A paz de Cristo para todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma sequência de aula, a lição 6 da Escola Dominical para as classes de jovens, juvenis, adultos e adolescentes. Claro, cada vídeo uma aula. É um prazer ter você por aqui. Eu sou o Diácono Denis Pereira, professor da Escola Dominical há mais de 20 anos, atuando com jovens e adolescentes, liderando, dando aulas na escola dominical, dando palestras, pregando, escrevendo, tá certo? É um prazer ter você por aqui. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, porque isso é muito importante. Inscreva-se no nosso canal agora aí, por favor, clica no botãozinho vermelho. Isso. Muito obrigado por se inscrever no nosso canal, fazendo parte aí de quase 20 mil pessoas, estamos pertinho de alcançar aí, que são alcançadas todas as semanas com a palavra de Deus através do nosso ministério. Curta o vídeo, isso é muito importante também. É muito importante que você comente aqui, ó, como fez a irmã Naeli Oliveira, Rodrigo Santos, Gabriele Souza, Lívia Maciel, Raider Zander, Caroline Teixeira, Lu Fátima, Natália Freitas, Darcio Edgar, Neia, né, professora Neia, Fagundes Rufino, Cida Emburana, Liras Family, Sônia Isabel, Viviane Oliveira Nunes, Patrícia Silva, Salete Guilherme, eita, é muita gente, M. Alves, Pedro Silva, Mila Rodrigues, Raimunda Souza, enfim, muita gente comentando os nossos vídeos. Isso, além de nos motivar a continuar, deixa eu te falar, isso faz com que o YouTube divulgue para muito mais pessoas os nossos vídeos. É assim que funciona. Todas as vezes que você curte o vídeo, comenta o vídeo, compartilha o vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e compartilha para muitas pessoas que ainda não conhecem o nosso conteúdo. Então eu conto com você, agradeço você por estar por aqui. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, você conhece melhor o nosso ministério. Tem dois links, um link para baixar material da aula em PDF e um link para entrar em grupos de professores da Escola Dominical. Eu espero você, é um prazer poder ser um suporte para a tua aula. Vem comigo, a aula 6 está começando. Lição 6, classe de juvenis, igreja, a expressão do reino de Deus. Pegue sua revista, bloco de anotações, papel, caneta e vamos a mais uma videoaula da Escola Dominical. Na classe de juvenis, a lição 6, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, é o texto em destaque desta lição, em Lucas 9 e versículo 2. O texto bíblico em classe está em Marcos 1, de 14 a 15. Quer receber a revista em PDF para o seu celular, para o seu smartphone? É só nos chamar no número de WhatsApp que está na descrição do vídeo. Introdução. O reino de Deus é uma demonstração do poder divino em ação. Trata-se do domínio pleno que Deus tem sobre todo ser, sobre todas as coisas existentes nesse mundo. Não se trata de poder no sentido político, material, físico, mas espiritual, que, claro, se revela no mundo físico, se revela no mundo político também. Mas vale a pena nós pontuarmos que quando falamos de reino de Deus, não estamos falando de organização, de instituição, de denominação, ok? Do que nós estamos falando então? O reino de Deus consiste dos redimidos de todos os tempos, os santos do Antigo e do Novo Testamento, os salvos que reinarão com Cristo para sempre, tá bom? Então, o reino de Deus, ele consiste no poder espiritual, domínio de Deus sobre tudo e todas as coisas, expresso por meio de todos aqueles que creem em Cristo como Salvador de suas almas. Tópico 1. É chegado o reino de Deus. Eu quero convidar você para dar uma olhada aqui no canal, tem muito material para jovens e
adolescentes, e tem muito mais chegando por aí, fique atento. É chegado o reino de Deus. Um dos principais ensinos de Jesus durante seu ministério terrestre foi sobre o reino de Deus. Não é? O próprio João Batista, precursor de Cristo, apareceu pregando a mensagem do arrependimento e a chegada do reino de Deus. Mas o que significa o reino de Deus? Bom, o governo de Deus. Aí tem dois aspectos. O governo de Deus é uma demonstração de poder divino em ação. É o governo de Deus sobre todas as coisas. Agora, se Deus é governador, tem domínio sobre todas as coisas, por que essa expressão, como compreender a expressão é chegado o reino de Deus? Aí nós precisamos entender o governo natural de Deus sobre a criação. A Bíblia expõe claramente a soberania plena de Deus sobre tudo e sobre todos. Deus tem o controle sobre toda a criação. Tudo, absolutamente tudo é regido por Ele. Todas as coisas foram criadas pela sua palavra, não é? Então, a criação, a natureza, o universo, tudo está no domínio de Deus, né? A Bíblia diz que Ele é aquele que disse ao mar, chega-te aqui, daqui não passa. E assim o é. Ele é aquele que chama todas as estrelas pelo nome. Ele é aquele para quem as nações são como pó miúdo da balança, não é? Os animais, toda a natureza, tudo glorifica a Deus. E tudo está sob a regência do Criador do universo, que por sua palavra criou e mantém tudo pelo poder de sua palavra. Portanto, tudo está sob o seu domínio. Agora, esse é o governo natural de Deus, né? O governo sobre a sua criação, sobre a natureza. Mas também tem um governo moral de Deus sobre o homem, e aí muda. O homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, portanto, um ser moral. Não é? Então, o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Significa que nós somos um ser com capacidade intelectual de decisão, de escolha, aptos para obedecer de forma consciente, voluntária e inteligente à palavra do seu Criador, ou não, já que temos o livre-arbítrio, que visa o melhor para a sua existência. É desta forma, mediante sua palavra de vida e orientação, que Deus governava sobre os seres humanos, e por isso que Deus estabeleceu limites na conduta do ser humano, alertando-os sobre os danos que determinadas escolhas poderiam trazer. Então, por exemplo, a escolha de alimentar-se daquele fruto que deveria não ter, né, se alimentado, trouxe o pecado, estabeleceu um ambiente de pecado, e o pecado resulta em morte. Exatamente porque o ser humano tem a capacidade de escolha, não é? Então, o resultado aí nós já conhecemos. Então, o ser humano, por ser um ser moral, a imagem e semelhança de Deus, ele tem a capacidade, a habilidade e a liberdade para fazer a escolha. Tudo era perfeito enquanto o homem e a mulher estavam submissos à supremacia de Deus. Então, o que é aí a desobediência? É rejeitar o governo justo e moral de Deus, né? Então, eles foram expulsos do Jardim do Éden, pagando um alto e previamente alertado um alto preço pela desobediência. O salário do pecado é a morte, né? Então, por causa da sua decisão em não aceitar, em se rebelar contra o governo de Deus, contra o domínio de Deus. Agora, o reino de Deus, ele chega a nós por meio de Cristo. Se lá no Éden, lá no jardim, não é? Houve ali uma ruptura no relacionamento, Cristo vem para estabelecer o reino de Deus na terra. Com a queda, o homem se tornou refém do pecado e da morte, transmitindo essa triste herança para toda a humanidade. Assim como o pecado entrou no mundo por um homem, logo todos pecaram, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí nós então passamos a sofrer as terríveis consequências das escolhas de Adão e Eva. O homem não tinha em si mesmo nenhum recurso para reverter esta situação. Então, esta desobediência do homem se torna um problema espiritual, não é? Por quê? Porque nós nos tornamos então condenáveis diante de Deus por causa do pecado. Porém, Cristo vem ao mundo com o propósito de nos reconciliar com Deus.
e nos dá então uma nova oportunidade de vivermos mais uma vez no seu reino, não é? Então é muito importante aí você ler Efésios 2, do 1 até ali o 18, você vai ver Paulo falando ali sobre reconciliação. E aqui em Romanos 5, 17, pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida para todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Não é? Então, Jesus disse: eis que o reino de Deus está entre vós. O mestre usou esta expressão para mostrar que ele, o rei de toda a criação, estava bem ali no meio deles, trazendo uma revelação do milagroso poder do reino que ainda estava por vir. E aí ele deixa claro que para entrar no reino de Deus é preciso um novo nascimento. Olha aqui o que Paulo escreve em Colossenses, capítulo 1 e versículo 13, que é outro versículo bíblico assim que fantástico. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém? Então, através do quê? Através da fé em Cristo, que produz em nós o novo nascimento, tá certo? Então, o reino de Deus é para os nascidos de novo. É preciso nascer de novo. Se vocês não nascerem de novo, vocês não podem ver o reino de Deus. Importa, é necessário, é imprescindível nascer de novo. E Colossenses 3 e Efésios 4, 17 ao 32, 5, do 1 ao 22, vai mostrar que o reino de Deus é um chamado para vivermos uma vida em contraste com o mundo. No reino das trevas éramos dominados e governados pelas trevas, mas no reino de Deus somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. A igreja, como agente do reino de Deus, por meio de Cristo, a igreja torna-se a expressão máxima do reino de Deus na terra. Os discípulos receberam o encargo de continuar a pregação de Jesus depois de sua morte. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Não é? Então, a igreja é a grande responsável pela expansão do reino de Deus na terra. Ela é a expressão e a responsável pela expansão. A incumbência de buscar o reino. O Novo Testamento apresenta de forma abundante qual a missão do crente no reino de Deus. Ele deve buscar e trabalhar incessantemente pela vontade de Deus em todas as suas manifestações. Somente aqueles que se esforçam nessa missão se apoderam do reino, não é? Então, nós precisamos, através da nossa vida, manifestar o reino de Deus na terra. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça, paz e alegria, tá certo? Então, essa é a expressão da igreja. A igreja tem incumbência de anunciar o reino e todas as suas virtudes. O apóstolo Paulo afirma que somos embaixadores de Cristo. Ser embaixador significa ocupar uma das mais importantes funções diplomáticas de um Estado. O embaixador é detentor de plenos poderes para representar o seu país, rei ou presidente. Ele está encarregado de chefiar a missão diplomática em um ou mais estados estrangeiros. Como representantes, embaixadores do reino de Deus, temos autoridade para realizar as obras feitas por Cristo. Jesus Cristo é um líder extraordinário. Ele disse: aquele que crê em mim fará
as obras que eu faço e as farão maiores ainda, porque eu vou para meu Pai. Então, Jesus foi aos céus, mas agora, como cidadãos dos céus que nós somos, mas ainda habitando na terra, ele nos deixou aqui como embaixadores, como representantes do seu reino na terra. É através da vida da igreja, é através da igreja que o mundo conhece o reino de Deus. Não é? Uma das grandes reclamações nos últimos anos, por exemplo, em relação ao Brasil, é que o Brasil era visto lá fora como um país completamente uma visão distorcida. Não é? O Brasil, a imagem do Brasil foi vendida lá fora como um país mais focado na beleza física das mulheres, não é, do que das belezas naturais do nosso país, não é, a ciência, a tecnologia do nosso país. O nosso país é um país lindo, maravilhoso e forte também em ciência e tecnologia, mas isso não foi. Então, os embaixadores venderam uma imagem equivocada do Brasil para o mundo, não é? A ponto de termos o turismo sexual no Brasil, tá certo? Porque essa é a imagem que se vendia do Brasil. Agora começa um novo tempo em que começa a se mostrar o grande potencial que o Brasil tem na ciência, na tecnologia, no turismo relacionado aí à natureza, tá certo? Porque é isso que o embaixador tem que fazer. A imagem que outros países têm do país de origem do embaixador é a imagem que o embaixador projeta de seu país aonde ele está. A imagem que o mundo tem da igreja é a imagem que a igreja projeta para o mundo, no seu comportamento, no seu dia a dia, tá certo? Na sua vida cristã, tá certo? E no seu convívio com as pessoas, tá certo? Então, o próprio Cristo que nos comissionou também nos autorizou a usar o seu nome para realizar milagres, expulsar demônios, enquanto nós realizamos a nossa missão aqui. Um embaixador não está sozinho. Um embaixador, ele está com plenos poderes de sua nação. Um embaixador, interessante isso, o embaixador, ele sabe diversas línguas, mas na sua embaixada, dentro da embaixada, só se fala a língua do país seu de origem. O embaixador não pode aceitar presentes, ofertas do país aonde ele está, representando o seu país. É cheio de coisas aí. O embaixador precisa manter a sua origem, a sua característica original. A igreja, portanto, é portadora das virtudes do reino de Deus. A igreja possui as virtudes do reino. E aí Jesus vai mostrar para nós, nos ensinos do Sermão do Monte, a essência do ensino de Jesus foi destacado no texto conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, apresentado em 3 longos capítulos, 5, 6 e 7 do livro de Mateus. Ensinando as bem-aventuranças, Jesus apresenta várias virtudes do reino, que nutrem a conduta e o caráter do crente, tais como humildade, mansidão, fome, sede de justiça, misericórdia, coração limpo, pacificação. Tudo isso aqui são características do reino de Deus. Não é? É o fruto do Espírito manifestado na vida da igreja. Não é? E através disso o mundo conhece o quê? O reino de Deus. No decorrer de sua palavra, de sua prédica, Jesus também condena o orgulho, a falta de consideração com o próximo, o mundanismo, o egoísmo, falta de amor que proliferam nesse mundo por toda parte. Por isso que a igreja tem que ser a expressão autêntica do reino de Deus na terra. Em um mundo tão cheio de maldade, tão cheio de ódio, tão cheio de violência, a ponto de nós vermos agora o Brasil ficou estarrecido com um menino que foi encontrado aqui na minha cidade, foi encontrado dentro de um barril, preso por pés e mãos, ali dentro ele ficava comendo as próprias fezes. Isso mostra o quão o ser humano é mau, quão o ser humano está dominado pelo pecado, tá certo? O quão o amor tem se esfriado em muitos corações. E qual é a única instituição que pode contrastar com isso, que pode ir na contramão de tanta violência, de tanta maldade? É a igreja, tá certo? Se falta amor no mundo, quem é que prolifera o amor? Quem é que vai compartilhar o amor? A igreja, porque a igreja manifesta as características do reino de Deus e, portanto, de Deus. E Deus
é amor. Quantas pessoas entristecidas, quantas pessoas angustiadas, mas o reino de Deus é alegria. E a igreja tem que compartilhar a alegria. Quantas pessoas injustiçadas e quantas injustiças cometidas no mundo hoje por pessoas, principalmente por autoridades, que deveriam fazer de tudo para o povo ter uma vida melhor, mas se servem do povo, arrancam tudo do povo, o povo passando fome e eles nos seus palácios luxuosos e glamourosos. Qual é a única instituição que pode contrastar com este mundo tão injusto? É a igreja, porque Deus é justiça, o reino de Deus é justiça, e ainda que não vejamos com os nossos próprios olhos, porque na maioria das vezes o que queremos não é justiça, é vingança, mas ainda que não vejamos com os nossos próprios olhos, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso ceifará, isso ele vai colher. Está plantando injustiça, vai colher injustiça. Deus irá cobrar aqui ou na eternidade. Por isso, nós precisamos cultivar as virtudes do reino de Deus. É nosso dever como cristãos cultivar as virtudes do reino de Deus. Como conhecerão o reino de Deus aqueles que raramente oram, que se igualam em atitudes equivocadas com as pessoas do mundo, que negligenciam a palavra e dedicam pouco tempo para a busca espiritual? Devemos ser exemplos para o perdido, para aqueles que estão no erro porque ainda não conheceram ao Senhor. Precisamos ser luz para esta escuridão. Um jovem perguntou para mim, como ser luz? Como fazer a diferença, melhor dizendo, como fazer a diferença nesse tempo que nós estamos vivendo, com tanta imoralidade, com tanto pecado, com não sei o quê, e não sei o quê. É só ser luz, nós somos chamados para ser luz. Quanto mais densas são as trevas, mais importante é que a luz de Cristo brilhe em nossa vida. O ambiente de trevas só mostra o quanto a nossa luz tem que brilhar. Simples assim. Por quê? Porque através da nossa luz que o mundo glorifica a Deus. Aleluia. A Bíblia diz em Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz diante dos homens. E se você for ler o 14 e o 15, como que brilha a nossa luz diante dos homens? Através do nosso comportamento transformado, mudado pelo poder da palavra de Deus. Tá certo? Paulo também vai escrever para Timóteo, dizendo, seu exemplo dos fiéis, como a nossa luz brilha diante dos homens, sendo o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza. É o próprio Deus que nos dá essa ordenança. Nós precisamos ser exemplo. Você tem sido o exemplo, as pessoas olham para a sua vida e enxergam a Jesus. O anúncio do reino não pode ser realizado apenas com palavras, é preciso também acompanhá-la com ações. O anúncio do reino, o embaixador do reino, ele não pode apenas verbalizar as virtudes do reino. É através da sua vida que as pessoas vão ver a coerência entre vida e palavras, e elas vão, portanto, reconhecer que Deus é Deus da nossa vida, que reino que nós estamos representando, tá certo? Nós somos responsáveis pela expressão do reino de Deus na terra. É para a nossa vida que o mundo olha e procura. É por isso que lá em João 17, quando Jesus ora pelos discípulos, ele diz, eu oro para que o Senhor, para que eles sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que me enviaste. Quando a igreja está unida, trabalhando em prol do reino de Deus, o reino avança e pessoas vão se sentir ameaçadas. Muitos irão perseguir a igreja, mas muitos perdidos que estão à procura de um caminho, à procura da luz, aleluia, eles vão olhar para a igreja e como muitos já fizeram bilhões nos últimos anos e vão continuar fazendo e continuarão a fazer, muitos entrarão pelas portas da igreja porque verão a luz de Cristo em nós. Que Deus te abençoe, forte abraço, assista, curta, compartilhe e até a próxima aula. Deus te abençoe.